Bom dia. Eu quis passar aqui hoje para compartilhar o meu coração com você, mesmo não tendo anunciado nenhum banner. Hoje nós tínhamos uma convidada super querida que não pôde estar conosco e estamos orando pela vida dela. É uma amiga pessoal e muito querida. Que lindo, Vinha Cardoso, você aqui de manhã. Sueli, doutora Janete Schutz, olha só, Goiânia aqui, Priscila, Cláudia Amorim. E eu falei, Amanda, mas eu tô querendo compartilhar meu coração com essas amigas e com esses amigos do Brasil. Carla, e eu falei, vou entrar sim, Amanda, para compartilhar algo do meu coração. Mesmo, né, a gente tá andando sem banner aí, mas olha que lindo que você tá aqui comigo. E se você quer convidar alguma amiga ou algum amigo para a gente ter um momento aqui de devocional, tomar café nos Salmos hoje, viu, Janete? Tomar café com Salmos. Há 2 semanas atrás, Rai Oliveira, que legal. Há 2 semanas atrás eu falei para as mulheres aqui na Comunidade das Nações, que é um projeto lindo que a Fátima lidera, a pastora Fátima, e eu falei sobre fazermos uma jornada no livro de Salmos. A sua também, Janete. E nós estamos em 49 dias de Salmos. Ellen Oliveira, se vocês puderem, né? A Ellen faz parte dessa tribo, desse time. Se vocês puderem começar conosco aí 49 salmos, né? Nós estamos em 7 semanas de 7 dias declarando salmos. E eu tenho tantas experiências incríveis sobre declarar salmos, especialmente em voz alta. O JB me ensinou isso desde que nós casamos, declarar salmos em voz alta. Quando você declara a palavra de Deus em voz alta e na primeira pessoa, se você diz assim, o Senhor é o meu pastor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, sempre que você vai falar na primeira pessoa, isso tem um impacto diferente no mundo espiritual. E salmos são orações, então são 105, seja bem-vinda, Amanda Costa. Salmos são 150 orações. E sabe quando de repente nós não estamos com uma palavra de oração no nosso coração, mas você entende que você precisava estar ali diante de Deus, que você precisava estar ali tendo um momento com Deus, que você gostaria de receber uma palavra de Deus. Então eu quero deixar para você essa dica. O livro de Salmos, ele sempre me acompanhou por toda a minha jornada cristã. E se você é uma nova convertida, se você está conhecendo a Cristo agora, se você está acessando a sua espiritualidade, ao mundo transcendente agora, se é agora que você está pensando, eu tenho outra parte em mim que se chama espírito e que ela não vai ser suprido pelas coisas da alma, nem pelo corpo físico, né? Porque nós somos um ser trino, né? Qualquer hora a gente pode falar disso, a Janete pode falar disso super bem aí também. Janete, se você quiser fazer algum comentário, porque nós somos um ser trino, corpo, alma e espírito. E esse espírito, ele só é preenchido pelas coisas do espírito, né? Por coisas espirituais ou por coisas transcendentes. Então, você pode mandar o aviãozinho, convidar alguma amiga, algum amigo e dizer que tal virmos aqui numa manhã por uma meia hora, 40 minutos, para enchermos o nosso espírito. E sabe, obrigada, Daniel, por estar sempre aqui. Uma coisa super interessante para mim é que o livro de Salmos é um livro que a maior parte dele é escrito aí por Davi e pelas dores e conflitos de Davi. Então é tão incrível quando você vai ali, Davi vai falar, os meus inimigos são os próprios irmãos que iam comigo à casa do Senhor, ou a minha própria família. Então, quando você vai ler cada um dos salmos, você vai ver dias bons e dias ruins, você vai ver intempéries da natureza, você vai ver intempéries da vida, né? Você vai ver algumas coisas
que algumas ou muitas coisas que estão na nossa vida o dia todo. Isso, vai citando o salmo que faz sentido para você aí. Por muito tempo, o salmo que fez sentido na minha vida, meio que a Janete fez. Vai compartilhando conosco o salmo que faz sentido para você. Muito lindo isso. Por muito tempo na minha vida, o Salmo 18, eu acho que aí pelo menos por 2 décadas ou mais, ele foi muito forte para mim. Então ele era como, seja bem-vindo, Cândido, ele era como um roteiro para mim. E ele foi para mim um roteiro até 2020 agora. Mas sabe, quando 2021 apareceu para mim, eu fiquei pensando que uma outra escritura, eu vou fazer 50 anos em menos de 30 dias, e olha, dia 27 e 28 de junho, agora eu tenho um convite mega especial para fazer para você de todo o Brasil, numa jornada incrível aí, que eu ainda não posso contar, que não tá pronto a hashtag, não tá pronto os banners, mas eu vou te contar no final de junho, e eu quero celebrar meus 50 anos com o Brasil, entendeu? Então, se você quer celebrar comigo, a gente vai fazer uma jornada especial aí para compartilhar o coração. Então, eu fiquei pensando que nessa época da minha vida, um outro salmo pudesse vir para mim, ou uma outra palavra de conexão, sabe? Aquela palavra que vai levar você para um pouco mais adiante na sua jornada. E essa palavra tem chegado para mim através do Salmo 37. Porque, sabe, você vive jornadas na vida, né? Muitas vezes nós estamos vencendo guerras para vencendo batalhas para vencer a verdadeira guerra. Então, cada vida tem uma estação, cada vida tem um tempo, cada vida tem uma palavra, né? Às vezes os amigos também mudam de uma estação para outra, né? Isso é bem comum. Mas o Salmo 37, Davi está falando aqui do contraste que existe entre o ímpio e o íntegro. E muitas pessoas, as pessoas que estão próximas, me ouviram falar bastante desse salmo, especialmente nessa semana. O íntegro é aquele que busca por uma motivação correta no coração. O íntegro não é aquele que acerta sempre. É incrível como o salmo vai dizer assim, mesmo que o íntegro, que o justo, que o reto caia, ou seja, pode ser que você vá resvalar os pés, ele não vai ficar prostrado porque eu vou levantar a mão dele. Então, justo, íntegro, reto, inteiro, não tem a ver com acertar sempre, mas tem a ver com quando eu errar, eu quero consertar o meu caminho. Tem a ver com a disposição de querer consertar o caminho. Então, isso é o que o Salmo vai falar. E o ímpio, ou o injusto, ou o perverso, ele traz várias palavras aqui, malfeitores, o iníquo, ele é aquele que sabe que está errado e quer continuar no erro. Então existe uma diferença. Tem pessoas que vão dizer, não, é verdade, eu continuo no erro, mas porque eu estou sem forças para sair do erro. Eu sei que é prejudicial estar no adultério, é prejudicial estar mentindo, é prejudicial, porque, gente, o maior prejudicado no erro e em errar o caminho somos nós. Óbvio que vai ter uma reverberação para sua família, para os seus amigos, para suas finanças, mas a primeira pessoa, oi Rita, seja bem-vinda, a primeira pessoa sou eu mesma e você mesmo, é que somos prejudicados. Então, o malfeitor, o perverso, segundo o Salmo 37, é aquele que erra e quer continuar errando. É aquele que pratica o engano. É aquele que pratica a maldade intencionalmente. É aquele que fere, machuca as pessoas intencionalmente. A palavra de Deus vai falar que de tudo, né? Ontem a Alexandra falou isso aqui da live, de tudo que você deve guardar, você tem que guardar o seu coração, porque do seu coração procedem as fontes da vida. E o JB sempre fala, olha, você pode errar, mas não erre na sua motivação. Porque se você tem uma motivação errada, não, meu motivo, eu quero fazer isso, eu quero prejudicar a pessoa, eu vou mentir, eu vou enganar mesmo, eu vou fazer aqui uma espécie de teia para pegar essa pessoa, ou então para manter essa pessoa, ou para prejudicar essa pessoa. Então, a sua intenção é uma intenção ruim. Então, a fonte da vida
flui do nosso coração. Então essa água tá suja, essa água tá poluída. Eu fui no Hope essa semana, que é um ministério que nós temos aqui dos jovens adultos, e eu ganhei uma tela linda, pena que não está aqui perto para eu mostrar para você, de um querido, né, pintor incrível que faz telas proféticas, eu não lembro o nome dele, mas se alguém lembrar pode colocar aí, por favor. E ele falou, olha, eu vejo você fazendo essa grande onda, porque ele me desenhou como uma grande onda, e tem tantas coisas incríveis na tela que ele me deu, só que saindo das águas sujas. E talvez o nosso coração tenha águas sujas, tem motivações ruins, o nosso coração tem momentos que você fala, eu quero mais, né, que aquela pessoa sofra tudo que eu sofri, eu quero mais que aquela pessoa sinta todo o prejuízo que eu senti, toda a dor que eu senti. Então, é uma escolha. Eu tenho entendido, quanto mais eu estudei sobre Ouse, o Alisson, né? O Alisson é querido. Se você tiver o arroba dele aí, Amanda, pode colocar, porque ele faz quadros proféticos, viu, Alisson? Muito, muito obrigado por isso. E eu amei e tá aqui, tipo, eu não quis nem tirar do meu quarto, entendeu? Porque toda hora que eu passo eu tô vendo essa tela. Então, o que acontece? Quanto mais eu estudei para o livro Ouse Governar, para o programa, para as jornadas Ouse Governar, se você não tem o livro ainda, você pode clicar em ousegovernar.com.br ou então em Editora Chara. E também vamos ter a conferência Ouse Governar, né, a semana que vem. Estamos aqui nessa semana, nessa jornada de lives com os convidados que virão a semana que vem. Então hoje eu me convidei, gente, para vir aqui com vocês, porque eu também sou preletora, então eu me convidei. Então, a semana que vem, de 23 a 26 de junho, nós vamos ter aí uma conferência. Modeladas vai ser nossa terceira edição do Modeladas Ouse Governar Online. Então nós vamos encerrar esse tema, vamos anunciar o tema do ano que vem, vamos falar da data, do mês, tá tudo certinho pro ano que vem, de quem já está confirmado e que você vai vir aqui no presencial. Então, essa vai ser online, você pode adquirir o seu ticket aí clicando, a Amanda vai colocar aí para você, mas clicando modeladas.com.br, e tem 3 tickets, tem uma parte que é uma mentoria e que você vai poder ter mais de nós, né, se você estiver aí pertinho nesse ticket da mentoria, né? Então, deixa eu ler o que a Paula querida tá falando aqui, ó. Verdade, às vezes pensamos assim mesmo e temos que nos esforçar para sair desses momentos, desses sentimentos contaminados com a amargura e a motivação ruim. Exatamente, exatamente. O livro pode ser adquirido no modeladas.com.br também, Amanda? Que legal, novidade, tá vendo? O povo aqui é ágil, gente. Então, olha aí, né? Você pode adquirir. Não, tá bom. A Amanda colocou aqui de novo. O livro é na Editora Chara, mas o ticket é no Modeladas. Então tá bom. Eu pensei que tinha colocado uma dobradinha lá. Então são 2 sites diferentes para você aí. Então deixa eu dizer para vocês, essa purificação do nosso coração, ela é uma escolha. E foi tão especial, quanto mais eu fui estudando sobre esse tema, coração, cérebro, emoções, motivações, inclinações, mais eu fui entendendo o quanto aquilo que flui de nós é uma escolha. Aquilo que flui de nós não tem a ver com a pressão externa que nós sofremos. Não tem a ver com as circunstâncias ruins que nós sofremos. Não tem a ver com as ameaças que nós sofremos. É óbvio, tudo isso vai impactar, vai trazer dores, vai trazer desconforto, vai trazer talvez um ambiente hostil, vai roubar nossa energia. Nós não podemos ficar num ambiente hostil a vida inteira, não faz parte. Deserto nunca foi a ideia de Deus para nós. A ideia de Deus para nós é terra prometida. Deserto só é aquele local pelo qual nós vamos passar. Deserto é para atravessar. Vales são para atravessar. Mas o nosso destino é terra prometida e você tem que estar rumo a essa terra prometida. Você tem que estar todo dia se movimentando para estar mais próximo dessa terra prometida. Então é tão incrível como eu fui estudando e fui pensando que nós vamos guardando, como a Paula disse,
coisas ruins no nosso coração. Isso vai azedando a nossa vida, isso vai entristecendo, isso vai roubando a nossa energia. Ontem eu estava conversando com um amigo e hoje com uma amiga de manhã e falei, olha, quando eu tenho a verdade sobre algum fato e isso me liberta. E é o que a Bíblia diz, né? É o que o Bolsonaro diz, é o que a Bíblia diz, né? A verdade liberta. Você sabe por quê? Quando você tem a verdade, você anda sobre um terreno seguro, mesmo que a verdade seja muito difícil. Mesmo que a verdade doa. Mesmo que a verdade, você fala, uau, eu não imaginava que eu estava vivendo essa situação na vida, isso parece um filme, eu só assisti isso na televisão, eu nem sabia, né, achei que isso era ficção, não, tem ficções que são verdades, né, fica de olho nisso. Então é incrível como, quando você tem o cenário da verdade, você pode governar sobre aquilo. Mas quando nós estamos no cenário da incerteza, da dúvida, da insegurança, quando nós estamos no cenário da maldade, né? Ou então o Salmo vai falar muito isso da perseguição, e você não sabe porque você está sendo perseguido, então você não sabe como reagir. Então quando o cenário não é claro para nós, quando a batalha não é clara para nós sofremos um pouco mais. E sabe, eu quero alertar você sobre isso. Talvez você esteja vivendo um momento onde a batalha não é clara. Você sabe que existe uma batalha, mas você não sabe qual é a batalha. Você não sabe quais são as brechas que você precisa restaurar no seu muro. Ou você não sabe, né, por que o inimigo está usando isso contra você. Ou você também não entende, né, qual é a confusão ou qual é a inteligência que o inimigo, né, a estratégia que o inimigo está usando ali, né, que a força espiritual nossa, né, batalhando primeiro contra as forças espirituais do mal. Então, quando você se assenta para gastar um tempo, e o Salmo 37 está falando disso, quando você se assenta para encontrar o norte de uma batalha, isso é libertador para você. Porque então isso te dá avanço, isso te dá armas poderosas, você pode olhar na frente. Então, nós precisamos saber sim em que terreno nós estamos pisando. Nós não podemos ignorar que os inimigos estão estrategicamente posicionados. Ontem nós tivemos um momento de adoração e super incrível na CN, no Ípica Hall, lá onde vamos transmitir a conferência Modeladas para você. Eu falei, olha, eu gostaria de ir lá consagrar esse local, orar com as pessoas que vão trabalhar. E nós pensamos sobre isso, que os inimigos eles já estão posicionados no nosso caminho. Sabe, não seja inocente sobre isso. Eles já estão posicionados. É um tempo diferente. Eu e você estamos vivendo tempos diferentes, mas eu e você também temos a capacidade para dobrar a atmosfera desse tempo. Você não precisa, existem situações, né, você vai ver, existem situações que homens de Deus fugiram das situações. José foge ali, né, da esposa de Potifar, da casa de Potifar. Davi foge de Saul. Existem situações onde você vai fugir. Às vezes você vai fugir até para ganhar um fôlego, ou vai deixar aquela situação na prateleira, mas depois você vai vir para terminar aquela guerra. Então, às vezes, você precisa ter um momento de descanso. A pastora Jéssica trouxe uma palavra incrível ontem. Ela falou, olha, enquanto Jacó estava fugindo e ele sabia que ele estava sendo perseguido, ele descansou. E no momento que ele descansou, uma fenda se abriu. O Dito gosta dessa palavra e eu também amo, aprendi com ele. Uma fenda se abriu entre os céus e a terra e Jacó viu uma escada, e nessa escada os anjos subiam e desciam. Os céus tinham comunhão com a terra. Então deixa eu te dizer, se você está no calor da batalha, você precisa ter esses momentos onde você vai descansar, onde você vai pegar um salmo, onde você vai proclamar em voz alta e onde você vai entender a estratégia, onde você vai ler, onde talvez você vai trocar as suas lentes, porque às vezes nós estamos vendo a guerra ou a dificuldade ou o desafio sobre uma ótica, talvez só sobre essa ótica. Existe um conceito que eu amo, que é o conceito de ver desafios e batalhas sobre acordos impossíveis do camarote.
Do camarote é fora da minha vida. Eu vou olhar a mim lá de cima e eu vou ficar olhando como eu estou procedendo aqui embaixo. Então é incrível como nós vamos poder ter outra visão da guerra quando nós olharmos de lugares estratégicos e ir para um momento de descanso e ir para um momento de oração e declarar salmos e profetizar e tirar um tempo de jejum. E isso significa que você vai começar a ver as batalhas de outra forma. E às vezes nós estamos muito ocupados. Tem um livro que eu amo, As Cortes Celestiais, e ele fala o seguinte: às vezes você está batalhando nesse nível aqui. E você está todo o tempo aqui, e você não está olhando do camarote, nem você está vendo de uma estrutura espiritual. Você está vendo, essa pessoa me ofendeu, eu preciso fazer isso. Essa pessoa me prejudicou, eu preciso fazer isso. A minha licitação não passou e foi por causa da empresa tal, eu preciso fazer aquilo. Não, eu quero chamar você hoje a olhar de um lugar estratégico, a olhar sobre uma outra ótica. E como eu vou olhar sobre uma outra ótica? Quando eu elevo os meus olhos para os céus, de onde me virá o socorro. Então deixa eu te dizer, tem guerras que nós não vamos conseguir dobrá-las com as nossas estratégias. Tem guerras que nós não vamos conseguir vencer com as jurisprudências que já existem. Tem guerras que nós não vamos conseguir vencer com os advogados que já existem. Não, tem guerras que nós precisamos elevar os nossos olhos para os céus, de onde virá o nosso socorro. Você lembra? Jacó teve essa experiência de quando ele está indo, fugindo, ele vê essa escada onde os anjos sobem e descem, e eu creio que esse é um tempo que mais anjos estão invadindo o planeta Terra para trazer para nós esse suprimento que Jacó recebeu ali naquele dia. Mas é tão incrível que quando ele volta dessa jornada, ele sabe que ele precisa terminar esta guerra. E sabe o que ele faz? Ele se encontra no Val de Jaboque e ele fala, passa todo mundo, o gado, as mulheres, as crianças, porque ele sabe que ele tinha fugido de Saul e agora ele precisava encontrar, Esaú, e agora ele precisava encontrar Esaú, ele tinha que cruzar as terras de Esaú. E ele falou, Deus, por mais que eu tenha gado, presentes, isso, aquilo, estratégias humanas, eu não sei como vencer esse desafio. Eu feri meu irmão, eu peguei o direito de primogenitura dele e hoje ele é um inimigo, ele está me perseguindo e eu não sei o que fazer. Então, nesse momento que você não sabe o que fazer, nesse momento que você pensa o seguinte, eu não tenho saída, esse é o momento do Salmo 37, depois você vai lê-lo. É o momento que o ímpio está perseguindo, que as suas forças se foram. Salmo 37 e Salmo 18 vai falar muito desse momento. Olha, eu já estava ferido, machucado, e ainda eles vieram pelas minhas costas. Ou seja, eu estou tentando guardar a frente, o lado, e eles vêm pelas costas. Sabe aquela coisa que você fala assim, não podia ficar pior e ainda fica pior? Não podia descobrir uma coisa pior e ainda descobre uma coisa pior? Então, se esse é o seu cenário, deixa eu dizer a você, descanse por um dia, jejue por alguns dias. Você sabe por que é tão importante o jejum? O JB tem um livro incrível sobre jejum, você pode adquirir aí na editora Chara também, porque o jejum, ele nos traz para o lugar que essa escada, onde os anjos estão subindo e descendo, vão ter comunhão conosco. Ele nos traz para esse lugar de ouvir as estratégias sobre o natural para a guerra. E eu acredito que esta é uma década. Eu falei com duas amigas ontem, enquanto 11h30 a gente voltava dessa reunião de oração que tivemos lá, viu? Eu estou até afim de estabelecer uma reunião de oração. Hoje a Ellen também me falou disso de manhã, né? É bom quando você tem esses momentos, né? Só para orar e adorar mesmo. Então, eu falei com essas duas amigas que elas estão em posições muito estratégicas no governo. Eu falei, olha, nós não vamos vencer, nem vocês que estão com posições tão estratégicas no governo, nós não vamos vencer as guerras dessa década com as nossas armas humanas. Você sabe qual é a nossa saída nessa década? Nessa década que os inimigos já estão posicionados? É ter acesso às armas sobre o natural.
Então, sabe, se eu tivesse um conselho para te dar em 2021, esse seria meu conselho. Não dependa do seu cognitivo. Não dependa das suas estratégias terrestres. Não dependa da sua inteligência. Não dependa, sabe, das ferramentas, dos assessments que você tem, dos testes psicológicos que você fez. Não dependa disso. Dependa de uma iluminação espiritual. Você sabe por quê? Eu acredito que Deus está visitando o mundo de uma forma diferente. E quando Ele visita o mundo de uma forma diferente, Ele traz uma estratégia diferente. Sabe? Não dá para ignorar. Esse tempo está sendo visitado por Deus. Talvez nós olhamos e pensamos o seguinte, que esse tempo está sendo visitado pela maldade. Não, a maldade já está posicionada nesse tempo. Sabe o que acontece? Quando você acende uma luz, você vê as coisas boas e você vê as coisas ruins. Então, o que eu acredito? Que as nossas orações chegaram. A sua oração chegou. Sabe, a sua dependência, a sua retidão, aquilo que o Salmo vai dizer assim, apesar do ímpio me perseguir, apesar das circunstâncias serem ruins, apesar das dores, eu vou optar por fazer o bem e por me alimentar da verdade. Eu vou optar por isso. Então você entende? A guerra é decidida no coração. A guerra não é decidida nas estratégias. A guerra é decidida na fonte que você quer se alimentar. Então, quando você quer se alimentar de uma fonte sobrenatural, você vai ter um extra, você vai ter um a mais em relação ao inimigo, porque você vai ter outras estratégias. Então, esse é um tempo de visitação, sim, Ana. Esse é um tempo que uma luz está aparecendo. E pela luz está aparecendo, nós estamos vendo muitas coisas que não víamos na nossa vida pessoal primeiro, na nossa vida familiar, nas nossas igrejas, na nossa comunidade, no nosso ministério, no nosso local de trabalho. Então nós estamos vendo. E sabe uma coisa que está muito forte para mim? E que isso é o Salmo 37. Você tem uma nuvem de testemunhas olhando para você. Você tem como que duas torcidas nos céus olhando para você. Tem uma torcida que está dizendo para você, que tal você ceder? Que tal você negociar pequenos princípios? São pequenos princípios. Que tal você levar isso aqui um pouquinho à frente? Ninguém está vendo. Afinal de contas, né, você está com fome, você precisa. Que tal você fazer uma pequena coisa, um pequeno delito? Que tal você aceitar uma pequena proposta? Que tal você fazer uma pequena mentira, um pequeno acordo? Que tal? Isso não vai prejudicar ninguém. Talvez isso até vai ajudar alguém, porque você vai ter verba para fazer um evento, ou sei lá por quê. Mas deixa eu te dizer, esse é exatamente o lugar aonde a guerra está sendo decidida. A guerra está sendo decidida nas nossas escolhas. A guerra está sendo decidida no nosso coração. Esse é o lugar da decisão da guerra, sabe? Porque é ali que eu e você estamos nos alinhando com o exército certo ou com o exército errado. Então, sabe, eu penso que para todos nós que estamos aqui mega no meio do conflito, mega no meio da guerra, mega no meio da pressão, tem dois exércitos fazendo proposta para você. Tem dois exércitos, você precisa ver isso assim muito claro. Tem dois exércitos fazendo proposta para você. E sabe, talvez um está fazendo mais pressão que o outro. Tem dois exércitos propondo o caminho. Você lembra de Jesus no deserto? Ele está ali, quem levou ele para o deserto, para aquela dificuldade, foi o Espírito Santo, não foram os pecados dele. Às vezes nós estamos no deserto porque nós quebramos princípios, mas às vezes estamos no deserto porque o mundo espiritual quer ver a nossa escolha. E eu penso que esta década tem a ver com a escolha espiritual que nós vamos fazer. E sabe, esse junho, esse meio do ano, junho/julho, é o tempo de você fazer a sua aliança espiritual correta. Aqui no Salmo 37 tem duas alianças. Você pode fazer aliança com o ímpio.
Ele vai crescer rápido, sabe? Ele vai florescer do dia para a noite, ele vai ser como o cedro do Líbano e ele vai aparecer. E de repente as pessoas vão dizer, uau, de onde ele veio, que incrível, de onde ela veio, como essa empresa trouxe soluções incríveis. Então, ele vai florescer muito mais rápido. Mas o Salmo fala, não tenha inveja daqueles que prosperam no seu caminho de forma ilícita. Não tenha inveja, não tenha inquietude no seu coração pelos que estão prosperando de forma rápida, mas que você não sabe como eles chegaram até ali. Sabe por quê? Eles serão como a erva e um dia eles vão passar. Mas o justo, o íntegro, o reto, aquele que vai guardar o coração, aquele que vai fazer as alianças certas, com a motivação certa, que não é a motivação só sobre você. Quando você faz decisões e que elas só são sobre você, talvez a gente tenha que questionar um pouquinho. Sabe por quê? O versículo que fala sobre mim é o mesmo versículo que fala sobre o outro. Sabe, Jesus foi tão inteligente em deixar isso, tão estratégico em deixar isso, que ele fala, quando você amar você, você vai amar o próximo. Então, sabe, existe uma balança aí. Então, quando eu amo só a mim, tá falho. E quando eu amo só o próximo, tá falho também. Então, a vida tem a ver com equilíbrio. Não pode ser pesado para ninguém. Qualquer relacionamento que é pesado para um, não é um relacionamento correto. Os relacionamentos corretos são, nós estamos aqui e uma hora pode ser mais pesado para um, mas aí amanhã o outro compensa. Então, é isso, é um equilíbrio. Então, eu penso que hoje o mundo espiritual está gritando pelo seu nome. Janete, Ana, né? Deixa eu ver quem mais está aqui. Cris, Daniele, Fabiana, Cris novamente, Lígia Meirelles, sua querida, Edna. O mundo espiritual, Zuma, está gritando pelo seu nome, falando, Dirce, eu vou usar o meu, entendeu? Dirce, você vai fazer parceria com quem? Porque as trevas estão posicionadas e elas estão oferecendo facilidades. Mas os anjos também estão aqui posicionados e eles estão oferecendo, sabe o quê? Ajuda. Eles não estão oferecendo facilidade, eles estão oferecendo ajuda. Eles estão falando, olha, nós, os céus, Deus, o Espírito Santo, o Pai, Jesus, confia em você para entregar essa missão. Nós confiamos em você. E eles me enviaram como um exército para ajudar você a entregar essa missão. Então, sabe, eu penso que existe uma verdadeira guerra sobre as escolhas. E nós vamos definir a guerra. Nós vamos definir a guerra pela nossa escolha. Nós vamos definir a guerra pela parceria que nós vamos optar fazer, sabe? Então, esse pode ser um aviso para nós desse tempo. Não opte só pelas parcerias fáceis. Não chame as parcerias fáceis sempre de favor. Elas podem ser um favor. O favor está vindo, a graça, a misericórdia se renova todos os dias. Mas sabe, esse é um tempo que nós precisamos ser simples, como as pombas, mas que nós precisamos também ser inteligentes, que nós precisamos ser estratégicos, que nós precisamos ser perspicazes, que nós precisamos ter um discernimento não a partir da terra, mas nós precisamos ter um discernimento a partir dos céus. E se você vai olhar a vida de Davi, Davi está o tempo todo acessando ao sobrenatural para tomar as decisões na vida dele. Davi teve inúmeros prejuízos, perdas, teve inúmeras situações difíceis, teve inúmeras quebras na sua alma, dores na sua alma, angústias na sua alma, medos, incertezas, perseguições. Mas também Davi vinha aqui nesse livro de Salmos e rasgava a sua alma e falava, meu Deus, qual é a peça da próxima jornada? Quem são meus parceiros? Gente, teve uma época que os parceiros de Davi foram os renegados da sociedade, você lembra? Foram os quebrados, foram aqueles que estavam lá na caverna de Adulão fugindo também. Mas Davi viu um potencial incrível
naqueles homens e os treinou, e eles foram aqueles que fizeram com que Davi expandisse os territórios de Israel, depois juntasse, né, porque o reino estava dividido. Então, não tem a ver com a aparência. Davi é ungido a partir daí, mas tem a ver com as inclinações do coração. Tem a ver com aquilo que está fluindo, tem a ver com os pactos internos que nós fizemos. Qual foi o pacto interno que você fez com você? Não, mesmo que custe sangue, mesmo que custe a vida, mesmo que custe isso, sabe? Eu vou entregar, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou dar o melhor para as minhas filhas, eu vou cuidar do meu casamento, eu vou dar o melhor para o meu casamento. Então, estas escolhas, estas inclinações do coração vão decidir os cenários da nossa guerra. Sabe, eu estava tanto com isso no coração hoje, e que de vez em quando, como aconteceu desde a semana passada, parece que é, né, uma estratégia de Deus para a gente poder ter aqui um papo mais aberto sobre isso, né? E julho a gente vai ter muitos desses papos. Eu quero separar o meu mês para isso. Se você gostaria, a gente vai ter muitos encontros como esse. Porque eu quero falar para você o que eu aprendi nesses 50 anos de vida. Eu quero te contar alguns conceitos e algumas coisas sobre isso. Então, o Salmo 37 vai dizer: se você perseverar em fazer o bem, em falar a verdade, em alimentar-se da verdade, em usar a sua boca para falar sabiamente, em usar a sua boca para promover a justiça, não a injustiça, então você vai ser o legítimo herdeiro da terra. Todo mundo aqui, gente, nessa live, na vida, todo mundo que você encontrar pela terra hoje, seu filho, sua filha, está em busca de uma posse, de ir para um lugar e de ter uma herança. E esse salmo tem a receita. Sabe quem vai herdar? O manso, o reto, o humilde, aquele que vai declarar sabedoria, mesmo em momentos difíceis. Aquele que vai declarar palavras justas, mesmo em momentos difíceis. E o que é sabedoria? Sabedoria não tem a ver apenas com conhecimento. Sabedoria é conhecimento mais estratégias divinas. Então, sabedoria não tem a ver com o intelecto e com a cognição. Isso é incrível e nós precisamos. E eu amo ler, estudar. Eu estou fazendo 3 pós ao mesmo tempo, porque eu amo. Mas não tem a ver com conhecimento. O conhecimento vai te ajudar. Mas a estratégia para vencer a guerra vai ser a sua dependência. Vai ser as escolhas do seu coração, do meu coração. Vai ser a motivação do meu coração e do seu coração. Vai ser o exército com quem nós estamos nos alinhando. Vai ser o mundo espiritual do qual nós estamos dependendo. O diabo tem uma herança para você. E Deus também tem uma herança para você. Nós é que vamos escolher Deuteronômio 28. Um dos textos mais incríveis para mim. Eu e você é que vamos escolher qual vai ser a herança que nós queremos ter. E às vezes a herança demora um pouco mais quando ela vem pelo caminho certo. Olha só o que Jesus fala. Olha só o que o diabo propõe para Jesus. Quando ele está ali, tudo aquilo que o inimigo propôs para Jesus já era de Jesus. Ele fala, olha, você pode transformar essas pedras em pães. Ele não estava falando mentiras. É verdade, ele poderia. Se você se lançar daqui para o abismo, daqui para baixo, e dar ordem aos anjos, eles vão vir te salvar. É verdade, os anjos viriam. Ou seja, ele não estava falando mentira. Então, talvez, as maiores mentiras são aquelas que mais se parecem com a verdade, né? Muita gente fala sobre isso. Mas me choca naquele texto de Jesus no deserto, você sabe o que é? Porque a minha vida mudou radicalmente aos 40 anos, quando eu descobri essa verdade. Que a herança que Jesus vai vir buscar, Deus fala, olha, você vai morrer na cruz, você vai resgatar uma família para mim e eu vou te dar uma herança. E Apocalipse fala disso e outros textos mais. E a herança de Jesus, sabe o que são? Não são as pessoas desse mundo. Por muito tempo, eu achei que era apenas a alma humana. Não, não é. Também a alma humana.
Mas a herança de Jesus são os reinos deste mundo. E se você for estudar a palavra reinos, vai falar a política deste mundo, a cultura deste mundo, a economia deste mundo, os rios limpos desse mundo, os minerais saindo da terra corretamente. Por que Deus ia deixar uma terra cheia de minerais? Óbvio, é para o meu suprimento e para o seu suprimento, mas eles precisam ser explorados, eles precisam ser tirados de forma correta. Isso mudou o meu mindset, isso virou uma chave na minha vida, quando eu entendi que ele estava vindo buscar uma herança, que isso é o que eu e você vamos dar de presente para ele, mas que essa herança não são só pessoas, que essa herança é quando eu faço uma administração correta na minha empresa, que essa herança é quando eu e você tratamos os nossos colaboradores e pagamos os impostos corretamente. É quando eu e você temos uma política pública de confiança e a implantamos. É quando eu e você, como promotores de justiça, como desembargadores, como juízes, julgamos retamente. É quando eu e você, como governadores, governamos retamente. Então tem a ver com um ecossistema de como o mundo funciona. E o diabo não mentiu para Jesus. Foi a última tentação. Você lembra? Ele falou, olha, por último, eu quero te fazer uma última proposta. E sabe, às vezes, Lilian, eu acho que estamos vivendo tempos deixa eu respirar, que ele está fazendo as últimas propostas para nós. Que de repente você fala, olha, você está no deserto há tanto tempo, ou que você está aqui, é porque a Lília é uma querida, e a gente sabe de batalhas intensas, né, amiga? Então, olha, é lindo ter você como companheira nessa jornada. Te amo também, amigo. Então, olha só, voltando aqui no raciocínio, né, tirando as lágrimas. Ele pode estar fazendo as últimas propostas para nós, como ele fez para Jesus. E ele falou, a minha última proposta para você tem a ver com a sua herança inteira, Jesus. Olha, eu só quero que você faça uma coisa. Também amo você, amigo. Eu só quero que você faça uma coisa. Eu só quero que você se ajoelhe agora e que você me adore. É uma coisa super simples. E eu vou dar a você a herança que o Pai prometeu para você. Qual é a herança? Os reinos desse mundo. Eu vou te entregar tudo agora. Você não precisa passar pela cruz, viver, ensinar discípulos. Você não precisa que a igreja conquiste essas coisas para você, porque eu e você estamos aqui nessa missão, conquistar os reinos do mundo para Jesus. Eu estou aqui para poder devolver um jardim do Éden para ele. Sabe, essa é a herança. Por isso é que eu e você precisamos organizar a economia, a política, a religião, a eclésia. Eu e você temos que organizar o mundo. Nós ficamos aqui para isso. Mas o diabo falou, tem um caminho muito mais fácil. E eu tô te entregando agora. E você só precisa fazer uma pequena coisa. Você já sabe adorar. Você já adora a Deus, você já adora o Pai. Qual o problema de você me adorar? Você sabe que nós éramos assim. Nós vivíamos lá na comunidade dos céus, né, meio que juntos, dividíamos poderes e estávamos lá. Então, que tal você me adorar? Que tal você criar um atalho para esse caminho? Então, talvez, essa está sendo a minha proposta, a sua proposta nesse tempo de hoje. Que tal render a sistemas que não são as coisas que você acredita? Que tal render aos valores que não são os valores que você acredita? Então, talvez você e eu estamos aí, sabe, diante da última proposta dele. E que ele está falando da nossa herança. Ele está falando, eu posso te levar àquele cargo público. Eu posso te dar aquela licitação ganha ali. Você só precisa fazer isso. Eu posso te dar aquele casamento. Eu posso tirar aquela pessoa da vida daquela outra pessoa para te entregar daquela pessoa, né? E eu posso fazer isso. E você pode evitar a cruz. Então, por isso é que eu quero terminar dizendo aqui para você que o diabo vai sempre querer que nós evitemos a cruz. Ele vai sempre dizer, para que passar pela vergonha, pela dor, pelo sofrimento? Para que passar pela exposição? Para que passar por treinar pessoas? Para que dar a sua vida em prol de outros? Você não precisa dar a vida em prol de outros. Você pode só me adorar.
e você já vai ter os reinos que o Pai prometeu a você. Então ele usa a verdade, sabe? Só que a verdade fora da hora, fora do contexto. E uau, quantas vezes nós estamos nessa encruzilhada da vida. Então eu estou aqui com o meu coração assim, chuta que é macumba, né? Eu estou aqui com o meu coração aberto e com o coração de mãe, sabe? Porque talvez você e eu não tenho dúvida que eu estou vivendo esse tempo, mas talvez você também está vivendo esse tempo de eu poderia ter isso de uma forma muito, que bom, Flavinha, amo você, de uma forma muito mais fácil, mas não. Nós vamos percorrer o caminho. Nós vamos fazer parceria com os anjos. E você sabe o que acontece? Jesus não aceita a proposta dele. Mesmo sabendo que são os reinos do mundo, a herança dele. Mas a Bíblia fala que naquele momento, Satanás o deixa. E sabe o que acontece? Os anjos vêm o servir. Então deixa eu te dizer, eu creio que esse é o tempo. Aguenta só mais um pouco do lado do bem. Aguenta só mais um pouco. Não, você sempre vai aguentar do lado do bem. Mas aguenta mais um pouco falando a verdade. Aguenta mais um pouco guardando seus valores. Aguenta mais um pouco não negociando as verdades. Aguenta mais um pouco falando com sabedoria e com justiça. Sabe? Usando a sua língua para promover o bem e não para promover a morte. Usando a sua língua para elevar as pessoas e não para tirar pedaços das pessoas. Então, aguenta só mais um pouco, como diz o Salmo, fazendo aquilo que Deus te instruiu para fazer nessa terra. É tão incrível esse Salmo que ele termina assim. Ele, lá, os últimos versículos vai falar sobre isso. Continua seguindo o seu caminho. Então, eu quero deixar meu coração aqui para você. Continua seguindo o seu caminho. Continua seguindo o caminho que Deus propôs no seu coração. Aguenta só mais um pouco, Flavinha. Aguenta só mais um pouco. Sabe por quê? A luz já está vindo. E as trevas ficaram pior porque nós podemos ver mais. Mas nós vamos usar a nossa palavra. Sabe aquela coisa da guerra pelos ares? Nós vamos usar a nossa palavra para organizar o mundo, para dar vida ao mundo. E sabe, talvez você está do lado de um time que não tem tantas pessoas. Jesus estava ali sozinho naquele deserto. Mas deixa eu te dizer, Ellen Shelber, gente, essa mulher é um milagre. E ela, olha, tem que vir aqui fazer uma live assim que estiver falando. Um podcast, viu? Aquele bom dia. Te amo, Ellen. A Ellen Shelber. Então, nós estamos do lado daqueles que estão para organizar o mundo e para devolver essa herança para Jesus. E eu acho que você não veio aqui nesse dia por acaso. E eu acho que essa palavra não estava no meu coração por acaso. Eu acho que ela era para nós que estamos aqui conectados nessa atmosfera, nessa frequência, para quem vai ouvir depois. Porque se fizer sentido, envia para alguém que está vivendo momentos assim como nós e que precisam atravessar para o outro lado e que precisam fazer decisões e que às vezes por um fio você está ali, né? Tem uma igreja em Apocalipse, que eu não vou lembrar qual agora, mas quem souber pode colocar aí, que fala, olha, apesar da sua pouca força, né? Você aguentou. Você superou, você batalhou, você não era forte mesmo. Não tem a ver com quanto de forças ou estratégias, tem a ver com dependências e tem a ver com as parcerias desse reino. Então não esquece, você tem duas propostas hoje, você tem uma encruzilhada, na hora do desafio e da pressão você tem essa encruzilhada e essas duas propostas. Mas deixa eu te dizer, vamos juntos como uma tribo aqui, vamos juntos como homens e mulheres do bem, como águias que querem um Brasil melhor, que querem um mundo melhor, que querem uma nação melhor, que não querem só para si, mas que querem para distribuir, porque Jesus não queria uma herança só para ele. Ele queria uma herança para todos nós. Então ele fala, olha, eu vou esperar mais um pouco, eu vou passar pelo processo, eu vou continuar fazendo bem, continuar fazendo milagres, mas eu vou chegar lá e quando eu chegar lá, a minha herança é legítima. Opte pelas heranças legítimas. Então, olha, uma ótima quinta-feira, incrível para você. Te vejo aqui amanhã com a Val do Jesuscope,
que ela sempre tem uma entrega maravilhosa, uma mulher incrível, e nós vamos ter mais um momento de devocional. Mas hoje eu quis convidar a mim mesma para estar aqui com você. Um beijo grande. Vejo você no Modeladas, www.modeladas.com.br. Escolhe seu ticket. Igreja de Filadélfia. Olha, a Lília é a minha teóloga preferida. Olha aí, Lília, me salva de todas. Eu te amo, tô com saudade. Vou passar uma semana em São Paulo para ficar pertinho de você, tá, amiga? Então, www.modeladas.com.br, e a semana que vem a gente vai ter muita gente incrível aqui, né? E você vai entrar lá, você vai já saber, muita gente incrível aqui falando no Modeladas. Amanhã eu falo mais. Isso mesmo, Flavinha, um beijo grande, amo você. Um beijo, vejo vocês amanhã, sabe porque eu vou me encontrar com uma preletora agora, que eu acho que ela já chegou aqui em casa. Clécia, você já chegou? Clécia? Aí elas não estão me ouvindo. Mas é a Cris Linares, uma querida, que vai estar falando conosco. E ela chegou aqui para tomar um café. E aí nos vemos no Modeladas. Um beijo grande, vejo vocês amanhã às 8 horas. Salmo 37. Posta, marca, vê o que faz sentido para sua vida. Eu acredito que ali você vai encontrar uma palavra para esse momento, sabe de quê? De pressão e de decisão. E nós vamos, mesmo apesar de pouca força, nós vamos ser Filadélfia e vamos optar pelo lado que talvez seja mais difícil, mas é a herança legítima. E nós estamos aqui para legitimar a terra. Deus abençoe você, um beijo grande.